Olá, muitíssimo boa noite a todos. Estamos aqui de volta em mais um estudo de O que é o Espiritismo, essa obra magistral de Allan Kardec, onde estamos aí estudando o pensamento de Allan Kardec e seus diálogos, seus debates com alguns opositores do Espiritismo. Vamos dar aqui boas-vindas às pessoas que já estão aqui presentes, né? Tem a Arlene de Oliveira, ela que fala de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul também, acompanha muitas lives espíritas já há um bom tempo, assim como a Shirley Siqueira, também uma outra grande estudante, como todos nós, do Espiritismo. Todos nós somos estudantes dessa magnífica doutrina. Bem, pessoal, vamos lá, sem mais demoras. Hoje não pretendemos estender muito o nosso horário, vamos seguir certinho de 8h40 às 9h10 da noite. Sendo que esse programa, que é transmitido aqui pelo canal Amigos de Nosso Lar, que temos o prazer, né, de participar, depois irá para também ser transmitido através do nosso canal Arthur Azevedo Difusão Espírita. Então vamos lá, vamos continuar exatamente de onde paramos no nosso estudo anterior, onde Kardec nos diz o seguinte, após, então, debater com um crítico, aliás, né? Um crítico do Espiritismo. Quem ainda não acompanhou, tem todos os programas anteriores que nós fazemos, né? Tanto que esse programa vai ao ar toda semana, né? Uma vez por semana, nesse mesmo dia, às quintas-feiras, às 8h40 da noite. Então, quem está vendo pela primeira vez tem a oportunidade de dar uma olhadinha nos programas anteriores, onde nós, com muita tranquilidade, né, sem pressa alguma, comentamos tudo aquilo que foi dito, né, por Kardec e também por parte do crítico com o qual ele conversava. Então, nesse instante, né, Kardec faz o seguinte comentário. Em resumo, Senhor, a liberdade de aprovar ou censurar os princípios dos coisas boas ou mais que lhes aprouver. Então, essa frase é muito importante, né, porque o Espiritismo realmente não põe a ninguém pela força ou pela insistência ou por quaisquer meios que venha a colocar a pessoa, digamos assim, contra a parede, né? O Espiritismo não censura, né, ninguém por não ser espírita. Ele apresenta os seus princípios, os seus ensinos, mas deixa as pessoas completa liberdade para decidirem, né? Para, enfim, como está dito ali, né, aprovarem ou censurarem os princípios do Espiritismo, de deduzir deles as consequências boas ou mais que lhes aprouver, né? O Espiritismo, os espíritos superiores acreditam que não se deva aí forçar absolutamente nada, respeito à liberdade de pensamento, né, a liberdade de crença que as pessoas devem ter e não impõe nada a ninguém. Porém, diz Allan Kardec, a consciência impõe ao crítico a obrigação de não dizer o contrário do que ele sabe que é. Então, eles têm visto muito isso, né? Tanto na seara espírita, ou daqueles que falam do espiritismo, como também em outras searas, em outras áreas. Pessoas criticando determinadas doutrinas, determinadas ideias, sem que dela tenham conhecimento. Então, por exemplo, na seara política, por exemplo, né, se fala muito, que se demonizou, por exemplo, as ideias do conservadorismo ou do liberalismo, né? A gente pode perceber isso, né? Apenas um exemplo aí na esfera político-ideológica, onde as pessoas dão uma conotação a certas ideias que não conhecem, completamente negativa,
e pelo discurso a gente vê que elas nada procuraram entender ou procuraram sequer pesquisar sobre essas ideias. A mesma coisa ocorre com o espiritismo. Elas sequer têm uma breve ou uma leve noção do que seja o espiritismo e passam a dizer o contrário do que o espiritismo ensina, né? Ou do que o espiritismo estimula. Então, associando ideias equivocadas de práticas completamente díspares do que o espiritismo efetivamente ensina. Então, isso se nos apresenta como um grande exemplo de desonestidade intelectual, porque você está criticando algo que não conhece, né? Então, temos que evitar isso daí em qualquer esfera, seja na esfera religiosa, na esfera política, na esfera, enfim, de qualquer assunto sério, né? Porque daí estaríamos, se fizermos tal coisa, estaremos incorrendo numa grande falta de ética e numa desonestidade intelectual a toda prova. Então, diz Kardec, porém, a consciência impõe ao crítico a obrigação de não dizer o contrário do que ele sabe que é. Ora, para isso, a primeira condição é não falar do que não conhece. Então, isso é uma sugestão que dá Kardec para todos nós, antes de emitirmos uma opinião sobre quaisquer assuntos, devemos, né, procurar nos aprofundar, né, naquilo para que a gente possa, enfim, ter a capacidade de dar uma opinião, pelo menos acertada e justa, né, sobre determinado assunto. Então, vamos lá. Então, perceba que tem a opção de agir de uma maneira honesta para com todos. E, obviamente, né, ele está dando ênfase especial à questão do espiritismo. Então, o crítico volta a se manifestar, dizendo o seguinte: voltemos, por favor, às mesas que se movem e falam. Não será possível que elas sejam preparadas com algum artifício? Então, o crítico ali está questionando a questão das mesas girantes, né? As conhecidas mesas girantes, que viraram um modismo na Europa, em toda a Europa, por conta dessa eclosão dos fenômenos físicos relacionados, obviamente, aos fenômenos que o Espiritismo explica e estuda. E aí ele, né, ainda um pouco desconfiado sobre o que estaria por trás desses fenômenos, pergunta a Kardec se não seria possível que essas mesas fossem preparadas com algum artifício, né? Quer dizer, se não teria alguma coisa por trás produzindo aquele fenômeno. E aí Allan Kardec, então, responde: é sempre a mesma questão de boa-fé, a que já respondi. Quando a fraude for provada, eu vou-la reconhecerei. Se descobrirdes fatos demonstrados demonstrados em embuste, ou demonstrando embuste, eu acho que teve um probleminha ali na tradução, charlatanismo, especulação ou abuso, e defendê-los, porque o espiritismo sério é o primeiro a repudiá-los. Isso nos fez lembrar o estudo que fizemos ontem, né, na Rai TV, na Rede Amigo Espírita, onde falávamos sobre os charlatães, né, e os mistificadores, tanto os desencarnados quanto também os encarnados. E citamos lá uma série de passagens de Allan Kardec, onde ele diz que o espiritismo repudia qualquer tipo de embuste, de charlatanismo, né? Enfim, qualquer coisa que vise uma especulação ou abuso de confiança, né?
e que nós temos que denunciar toda vez que isso vem a acontecer, porque o espiritismo sério nada tem a ver com isso. Pelo contrário, né? Cabe a nós espíritas, diz Kardec, denunciar essas imposturas, porque isso compromete, né, a boa imagem, ou a imagem que o espiritismo tem perante a opinião pública. Então, Kardec diz que se houver uma fraude comprovada, ele não vai defender o autor dessa fraude, muito pelo contrário, né? Então, essa deva ser a nossa postura. Toda vez que a gente verificar que há ali, que está ali ocorrendo alguma espécie de mistificação, de embuste, nós temos que, obviamente, depois de averiguar, né, denunciar, como inclusive nós temos feito lá no nosso canal, né, Arthur Azevedo Difusão Espírita, em relação a vários supostos médiuns que andam por aí, com todo um discurso sensacionalista, outros que se fazem valer da figura de médiuns conhecidos para adquirir fama, né, e notoriedade. Então, a gente tem procurado não atacar dessas pessoas, né, porque, na verdade, nós nos apiedamos delas, mas atacar justamente essas imposturas, porque entre nós protegermos um indivíduo e protegermos todos os outros, toda a coletividade, né, nós, obviamente, iremos sempre defender a coletividade e atacar esses embustes, né? Nós não ficaremos aí, inclusive não é a postura de um espírita. E diz Kardec, e quem assinalar abusos, auxilia no trabalho de preveni-los e lhes presta importante serviço. Olha só, é o próprio codificador dizendo que quem demonstrar esses abusos, né, auxilia no trabalho de prevenir, claro, porque o que faz um criminoso cometer crimes, de certa forma, é a noção da impunidade. Se nós ficamos quietos perante os abusos, outros serão estimulados a cometê-los, né? Então, de certa forma, quando a gente assinala esses abusos, diz Kardec, a gente está ajudando a prevenir que outros venham a ocorrer. E nós estaremos prestando importante serviço. Então, como dizíamos lá no programa de ontem, lá na Rai TV, né? Não temos que achar que é falta de caridade, utilizarmos desse senso crítico, achar que nós estaremos sendo antifraternos, estaremos cometendo alguma espécie de julgamento. Não, né? Isso absolutamente não ocorre, né? Porque o espiritismo não tem essa postura. Essas são posturas criadas, né, no movimento espírita brasileiro, estimuladas por espíritos, por alguns espíritos, estimulada por algumas pessoas que querem que essas imposturas, né, esses deslizes sejam colocados por debaixo do tapete. Nós não concordamos com isso, né? Porém, generalizar essas acusações, lançar sobre elevado número de pessoas honradas a reprovação que só cabe a alguns indivíduos isolados, é um abuso de outro gênero, porque é uma calúnia. Então, realmente concordamos com Allan Kardec, né? Não poderíamos deixar de ser, não poderia deixar de ser. No estudo que nós fizemos lá na Rai TV, lá no Polêmica Espírita, nós ressaltamos isso, que o fato de alguns indivíduos, de maneira pontual, agirem de maneira errônea, de maneira desonesta, não quer dizer que todos façam. Não quer dizer que nós temos que estar premunidos contra todas as pessoas. Isso é uma grande injustiça. Até mesmo em relação à literatura espírita. O fato de haver, por exemplo, muitos romances mediúnicos, né, de má qualidade, não quer dizer que não exista os de boa qualidade.
né, aqueles que estejam comprometidos, né, com o espiritismo ou que sejam advindos de espíritos sérios. Então, o que nós temos visto por aí são alguns indivíduos exagerando na dose e dizendo que, por exemplo, todos os livros que vieram depois de Kardec, que nenhum presta. Né? Então, isso é uma calúnia, isso é uma generalização perigosa da qual Kardec não compactuava. Vocês estão vendo aí claramente, ok? Então, a gente analisa caso. O fazer não quer dizer que todos os outros façam. Né? Cada situação, cada trabalho tenha que ser analisado, né, de maneira justa, né, em preconceitos. Para os testes, diz Kardec, que as mesas estivessem preparadas, era que o mecanismo empregado fosse bem engenhoso para fazê-los produzir movimentos e sons tão variados. Ora, como não é ainda conhecido o nome do hábil, como não é ainda conhecido o nome do hábil artista que os fabrica? Então, as pessoas, às vezes, lançam determinadas dúvidas sobre determinadas coisas, e aqui nós temos o crítico lançando dúvidas sobre as mesas girantes, mas sequer pensam ou tentam investigar como que esses truques são feitos. Porque antes de você lançar a dúvida em relação a alguma coisa e dizer que alguma coisa é falsa ou é advinda de uma trapaça, né, nós temos que demonstrar como que isso é feito. Né? Então, é o que Kardec está dizendo ali. Poxa, se esse mecanismo aí empregado é tão engenhoso, como é que ainda a gente não sabe o nome de quem fabricou? Né? Como é que esse objeto, esse mecanismo tão engenhoso pode fazer movimentos e sons tão variados? Pergunta Kardec. Isso, obviamente, o crítico não soube responder. Então, nós criticamos algo, temos que saber como que a tal farsa se produz. É mais ou menos como nós temos feito aí em relação à ufologia. Nós temos pego as teses da ufologia e demonstrado, ó, essa tese é falsa por conta disso, disso, disso e daquilo. E brevemente nós iremos voltar a esse assunto, né, em nossas lives, né, para explicar, por exemplo, como que são produzidos alguns avistamentos. Tá? É plenamente possível as pessoas produzirem os chamados avistamentos de discos voadores. Nós vamos demonstrar para vocês. Nós simplesmente não chegamos, né, no nosso canal, na nossa live, e dizemos simplesmente, olha, não existe disco voador, ou esse avistamento não existe. Isso é fácil. Né? Estaríamos apenas emitindo a nossa opinião. Mas opinião por opinião, quem já acredita em disco voador vai ficar na mesma. Né? O que nós temos que fazer é mostrar, olha, é assim, o embuste está aqui. E aí, né, caberá então à pessoa decidir, né, o que fazer, né, com quem ficar. Prossegue Kardec. Entretanto, ele deveria gozar de grande celebridade, visto que seus aparelhos estão espalhados pelas 5 exatamente. Se esse mecanismo existe de fazer essas mesas girarem dessa maneira, esses mecanismos, né, esse produto, digamos assim, né, essa máquina, tinha que, inclusive, ser vista sendo exportada, porque o fenômeno das mesas girantes se produziu em todos os continentes do globo. É isso que Kardec está dizendo aqui. Né? Então, como é que é isso? Onde é que está esse aparelho que faz as mesas girarem e produzirem sons? Que ninguém viu, né? Inclusive, ninguém
os teria visto nos navios que faziam os transportes dos produtos de lá para cá, na época de Allan Kardec, né? Já que não havia avião, né, para transportá-los. Então, né, tudo isso tem que ser levado em conta. Devemos também convir que o seu processo é assaz delicado e sutil para poder adaptar-se à primeira mesa que se apresenta, sem deixar sinal exterior algum que o denuncie. Seja realmente essa acusação em relação às mesas gerantes, né, por parte desse crítico e tantos outros, chega a ser muito ingênua e infantil, porque as mesas, inclusive, por vezes, levitavam no ar. Se havia algum mecanismo ali, ele tinha que se apresentar naquele momento, um fio, uma corda, enfim, qualquer coisa para suspender a mesa e fazê-la girar ao mesmo tempo, né. Então, é uma acusação de alguém que simplesmente está fanaticamente querendo negar. Então, quando a gente quer negar alguma coisa, a gente não pode agir de maneira fanática. A gente tem que negar algo com base em provas, né, rotundas de que aquilo é uma farsa, e não simplesmente, bater na tecla de que é uma farsa, sem apresentar nada em contrário, né. Então se pode ser fanático de 2 maneiras. Se pode ser fanático afirmando que algo existe sem comprovação, assim como também se pode ser fanático negando algo sem demonstrar que aquilo não existe, né. Então, nós temos essas 2 posturas extremadas, e nós espíritas procuramos não termos essas posturas extremadas, nem acreditar cegamente e nem negar também fanaticamente. Prossegue então Kardec. Desde horas e falantes até o presente, ninguém vê e descreve mecanismo? Pergunta Kardec. Claro que é uma pergunta retórica, ele não estava realmente perguntando ao crítico. Era uma pergunta para que o crítico raciocinasse perante o absurdo que ele estava ali fazendo, né? Que ele estava ali exteriorizando. E aí o crítico responde: eis o que o cérebro cirurgião reconheceu que as pessoas podem, pela contração de um músculo da perna, produzir um ruído semelhante ao que atribuís à mesa, donde concluiu que os médios se divertem à custa da credulidade dos assistentes. Esse é o crítico falando, dizendo que um cirurgião aí, muito conhecido, né, teria descoberto que existe uma contração que é possível ser feita por pessoas de um músculo da perna e que produzia um ruído semelhante ao que produzia a mesa ou as mesas. E Allan Kardec, então, salido do músculo, não é então a mesa que está preparada. Então Kardec então já desmonta aí já a ideia do crítico, porque ele aí cai em contradição. Que uma hora mesa sofre uma preparação. Outra hora ele já alega que é aquilo tudo em função de uma músculo. Então é bem isso a postura fanático negacionista. Ele só quer negar de qualquer maneira e não vê que a sua negação é completamente sem sentido. Ela não tem bases que a sustentem. Então, ela fica simplesmente, quando, né, lhes respondem uma pergunta, eles já vêm com outra completamente diferente, com outro argumento completamente diferente, porque o objetivo dele é apenas negar a qualquer custo.
Prossegue Kardec, uma vez que cada qual em seu modo essa pretendida fraude, fica reconhecido que a verdadeira causa não lhe é sabida. Os críticos inventam de tudo. E é uma coisa interessante que Kardec pontua ali e aponta, que eles não têm coerência entre si. Né? Quer dizer, não há entre os críticos, né, essa unidade de vistas, porque cada um, né, vai dizendo que a causa verdadeira por trás do fenômeno é diferente, né, uns dos outros. Né? Kardec diz: respeito ao sábio cirurgião. Ele está, né, dizendo que respeita o tal cirurgião. E somente acho que se apresentam algumas dificuldades na aplicação às mesas falantes da teoria indicada. Somente, né, algo que não bate. Né? Ok, então existe o tal do estalido do músculo. Mas como é que o estalido do músculo faria a mesa girar? Isso não é respondido, não é mesmo? Então vamos ver aqui como é que Kardec procede. Primeiro, que é singular que essa faculdade, até o presente excepcional e olhada como um caso patológico, tornado comum. Então, de repente, algo que era quase que uma doença, um problema de saúde, de repente se tornou algo comum. Todo mundo sabia fazer o tal do estalido do músculo. Faz sentido isso? Não faz o menor sentido. A segunda, que é preciso robustíssima vontade de mistificar para fazer estalar o músculo durante 2 ou 3 horas consecutivas, quando disso não resulte a quem assim procede, senão a fadiga e dor. Quer dizer, Kardec está questionando qual a razão que teria alguém instalar esse músculo durante várias horas consecutivas a pretexto de nada. Sendo que, obviamente, qualquer músculo que é acionado durante tantas horas de maneira consecutiva doeria, se fadigaria. Então, quando a gente vai atrás de uma mistificação, pessoal, nós temos que, primeiramente, tentar reconhecer qual seria a intenção e qual seria a vantagem do charlatão ou do mistificador. Quem nos acompanha lá no canal, né, no Arthur Azevedo Difusão Espírita, tem visto que a gente tem apontado perante esses casos pontuais de charlatanismo o que estaria por trás disso tudo. Né? Porque isso é importante, porque ninguém faz nada ou comete uma fraude sem um motivo, sem que haja ali uma vantagem para ela. Né? São raríssimos os casos, as pessoas que querem enganar pelo simples fato de querer enganar. Né? Seria quase que uma morbidez, né? Um estado patológico, um estado psíquico completamente patológico, a pessoa simplesmente enganar por enganar. Geralmente se engana porque se quer obter determinada vantagem. Né? Prossegue Kardec, então, para nós então concluirmos. A terceira, que eu não compreendo bem como pode esse músculo responder pelas paredes em que as pancadas se fazem ouvir. A quarta, finalmente, que é necessário dar-se a esse músculo instalador uma propriedade bem maravilhosa para que ele possa mover, conservá-la sem ponto de apoio e finalmente fazê-la despedaçar-se ao cair. Então, como dizíamos anteriormente, é completamente infantil essa alegação dos críticos à época de Kardec, né, dando a esse músculo instalador capacidades que seria impossível ele possuir. E aí Kardec diz, como é que o músculo instalador vai mover uma mesa pesada? Como é que o músculo instalador vai levantar a mesa, vai abrir a mesa, fechar
a mesa, conservá-la suspensa, né? Sem qualquer ponto de apoio. Então, novamente, nós vemos aí os negadores sem motivo, né? Pessoas que negam por negar, porque simplesmente não querem acreditar ou às vezes não querem dar o braço a torcer. Vamos então só ler mais esse comentário. Ninguém, por certo, desconfiava, diz Kardec, que esse músculo possui a virtude. E aí, essa questão toda é tratada também na Revista Espírita de junho de 1859, na página 41. Bem, pessoal, deixa-me ver aqui os comentários de vocês. Também presente é o Mozart Rosa, né? Nosso amigo também, sempre em contato conosco. Ele também que há muitos anos é espírita e se interessa bastante aí, pelo estudo do espiritismo. E a Sheila Siqueira agradecendo aí pelo nosso estudo de hoje. Bem, nós que agradecemos aí a presença de todos vocês, também daqueles que irão assistir esse estudo sendo gravado, né, já gravado em outro momento, que ele seja mais conveniente, e convidamos vocês todos a voltarem aqui na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, às 8h40, para compartilhar conosco desse estudo, dessa obra tão importante que é O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Desejamos a todos uma boa noite e até a próxima, pessoal. Tchau.